Nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui algumas breves e rápidas reflexões, tendo como centro a questão do discurso do Bolsonaro na ONU. Mas antes disso eu quero mostrar exatamente como não tem nada fora do lugar. Tudo muito bem encaixado, tudo muito bem articulado, né? E que tudo aquilo que durante muito tempo passou a se chamar ainda às vezes se chama, né, de teoria da conspiração, teoria do complô, na verdade, como eu tenho dito em vários outros vídeos do meu canal, isso não passa de, na verdade, falta de conhecimento do que acontece realmente no mundo, né? Quando a gente observa o Gênesis da Bíblia, fica muito claro ali que Deus está traçando as principais diretrizes do seu plano, né, para o mundo e para a humanidade. Então, quando eu vou passar aqui, vou pegar algumas passagens muito rápidas, né? Então, quando ele diz, né, e a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. Então, observe que hoje você tem, por exemplo, a Monsanto, né, com as sementes transgênicas. A semente foi algo criado por Deus. A ciência não consegue explicar como surgiu a semente, né? Até hoje a ciência não conseguiu explicar. Mas é claro que a ciência conseguiu se apropriar, né, desse engenho, digamos assim, e trazer para ela, né, em oposição a Deus, exatamente uma semente transgênica, ou seja, ela se apropria da obra de Deus, não para fazer a humanidade crescer e prosperar, como está no plano de Deus, mas para escravizar a humanidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, etc. Então você vê claramente que Deus colocou a natureza a serviço do homem. É claro que Deus não quer que o homem destrua a natureza, e nenhuma pessoa de bom senso vai querer isso, né? Mas Deus deixa muito claro, inclusive quando ele diz, né, e Deus abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, né, e enchei a terra, sujeitai-a. Ou seja, Deus deixa muito claro que a criação dele, para além do homem, existe para o bem-estar do homem, e não para inverter. O que é que você tem então com o movimento ambiental? No movimento ambiental você tem uma inversão, né? A natureza passa a ser soberana, é o homem que passa a se sujeitar, né, à natureza, e não o contrário, né? E aí, como justificativa de que o homem estaria ou está destruindo a natureza, é claro que existe problema de poluição, sem sombra de dúvida, né? Existe problema de animais em extinção, sem sombra de dúvida. Existe o problema do desflorestamento, né? E isso muito mais na Europa e nos Estados Unidos do que no Brasil, particularmente na América Latina, como nós sabemos, né? Mas todo esse discurso, essa narrativa ambientalista, ela aparece para justificar a inversão, né, dos planos de Deus na Bíblia, né? E Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou, né? Então, observe que o homem criou o homem e a mulher, né? Mas aí aparece todo um discurso, né, que, em nome de não discriminar os homossexuais e todas as diversas categorias que foram criadas, de transgêneros, etc, etc, o que você vê claramente não é simplesmente uma política de respeito, que obviamente também todos nós concordamos, mas você vê uma política de incentivo, né,
Assim como você vê também uma política de incentivo ao aborto, né? Porque está escrito, né? Crescei, né? Frutificai e multiplicai-vos. Ou seja, o aborto é exatamente uma política antibíblica, anticristã e antes disso até antibíblica. Então você observa que os principais pontos, né, que estão muito mais detalhados lá no Gênesis, os principais pontos que marcam o início do plano de Deus para o mundo e para a humanidade, todas essas políticas agora, ativistas, revolucionárias, etc., etc., elas estão exatamente tentando inverter, né? Estão tentando ir contra exatamente esses preceitos da Bíblia, esses planos de Deus. E evidentemente que a Organização das Nações Unidas, que podemos falar, ao menos grosso modo, a segunda grande experiência de um governo mundial, a primeira experiência tivemos com a Liga das Nações, né, ou a Sociedade das Nações, e logo em seguida, né, um processo de transição um pouco lento, aparece de fato a Organização das Nações Unidas, né? É um projeto mais maduro, bem mais engenhoso, e é exatamente a partir dali, né, que começa a surgir a maior legitimação, né, e expansionismo dessas políticas antibíblicas e anticristãs, né? Muito bem. Aí aparece no cenário geopolítico mundial, aparece, dentre outras narrativas, o discurso de que era preciso criar, né, um mundo de fato globalizado. Ora, e isso já está lá, né, no Manifesto Comunista, né, a ideia de que o Marx e o Engels eles já expunham essa ideia de que o mundo não poderia ter fronteiras, né? Que deveria, não por acaso, uma expressão que se atribui a Marx, mas na verdade é uma expressão muito utilizada pela Liga dos Justos, da qual ele pertencia, uma extensão da maçonaria da qual ele pertencia, né? E ele reproduz esse jargão lá, né? Trabalhadores do mundo, univos, né? O pessoal atribui isso à criatividade de Marx e Engels, mas não é. Isso era um jargão muito utilizado pela Liga dos Justos, que depois vai se transformar em Liga Comunista e, por fim, no Partido Comunista. Então, nós temos aí, como eu estava dizendo, o aparecimento dessa ideia de que o mundo deveria ser um mundo sem fronteiras, né? E dois países, particularmente, eles se tornam, digamos, um incômodo muito grande, uma pedra no caminho dessa política de globalização, né? Israel e Estados Unidos. Porque Israel e Estados Unidos terminaram se tornando uma pedra no caminho dessa elite globalista para levar o seu plano, né, de dominação mundial. Porque esses dois países eles foram fundados exatamente a partir do princípio da liberdade, né? Pátria e liberdade. Pátria, território e liberdade. Então, para que fosse possível, ou seja possível, se concretizar esse plano de um governo globalizado, né, de um mundo globalizado, de fato a chamada nova ordem mundial, em detrimento dessa antiga, desta velha ordem mundial que ainda estamos vivendo, então é preciso destruir esses dois países. Daí porque os ataques tão fortes contra Israel, contra os Estados Unidos, e agora fundamentalmente, né, os Estados Unidos estão na mira desses discursos, desses ataques, exatamente porque tem como presidente o Donald Trump, que agora, né, recentemente, nessas discussões na imprensa, aí que eu estava pesquisando sobre o discurso do Bolsonaro, o Trump fala, né, o futuro não pertence aos globalistas, o futuro pertence aos patriotas, né? Então esse é um discurso completamente antiglobalista, né?
E isso é um problema para eles. Essa elite globalista revira os olhos diante de posturas como essa, né? E aí também eu fui observando aqui algumas críticas, né, ao discurso do Bolsonaro, que já é de se esperar, né? Bolsonaro se apresentou como um refundador do Brasil, sem dúvida. Eu disse isso em vários outros vídeos ainda do período da campanha presidencial. Eu disse que o Bolsonaro ele seria, no mínimo, um grande freio à expansão do comunismo na América Latina, algo que já vinha se desenvolvendo a passos largos a partir da criação do Foro de São Paulo, tendo como ponto de partida aí a eleição do Hugo Chávez na Venezuela, e que a eleição do Bolsonaro era fundamental para pôr um freio. Eu questionei até nesses vídeos anteriores daquela época essa ideia de colocar muito o Bolsonaro como salvacionista, porque, como nós sabemos, a destruição do país é algo que nós fazemos hoje uma boa ideia, mas nós não temos ainda, por conta de dificuldade até de acesso a informações muito complexas, um espectro muito amplo, saber realmente o nível de destruição que foi causada no país. Nós pegamos uma informação aqui, outra ali, a Lava Jato denunciou muita coisa, problema do BNDES, Petrobras e tal, mas ainda tem muita coisa ainda que, muita podridão ainda que precisaria ser investigada e desvendada. E o resultado é isso aí, uma economia em recessão, um país quebrado, uma economia em recessão, e que vai levar tempo para que nós possamos nos recuperar dessa crise, Não pode haver milagres. E exatamente essa chacota, que o Bolsonaro se apresentou como refundador do país, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, porque o governo dele, assim como o de Trump nos Estados Unidos, termina sendo um marco muito importante contra essa empreitada do comunismo, que já vinha também a passos largos nos Estados Unidos com o senhor Bill Clinton e a senhora, o Barack Obama e a senhora Hillary Clinton, e isso foi um freio tanto lá quanto cá, ironizaram também que o Bolsonaro lamenta o êxodo dos venezuelanos, sem dúvida. Sem dúvida. É lamentável por dois motivos. Primeiro, logo em primeiro plano, por conta do absurdo a que se chegou na Venezuela, e que isso fique como uma experiência para o Brasil. A Venezuela, um país rico, um país que tinha uma das melhores qualidades de vida da América Latina, e chegou ao ponto que chegou, As pessoas sempre menosprezam o inimigo, elas sempre menosprezam as forças das trevas e acham que elas nunca serão alcançadas, Mas hoje você vê 90% da população da Venezuela em situação de pobreza, um verdadeiro genocídio que está acontecendo na Venezuela, e esse é o primeiro lamento. Situação essa que faz com que muitos venezuelanos venham para o Brasil, e particularmente numa região do Brasil que ainda também carece de uma boa infraestrutura, o que leva a uma dificuldade muito grande no que diz respeito a poder atender a população brasileira, e lá está, e a população venezuelana que está chegando. Então isso não é de fato interessante para nenhum país, tanto pelo que aconteceu lá, quanto os reflexos disso aqui. As famosas queimadas da Amazônia, as famosas queimadas da Amazônia, que, como eu disse em um ou dois vídeos anteriores, isso era fruto de um ato terrorista. É claro que existem os incêndios naturais daquela região, devido ao clima, devido à estação do ano, etc, etc. Mas ele foi incrementado, a partir daquelas provocações feitas pelo presidente francês, o Macron. Isso foi divulgado em diversos vídeos nas redes sociais, inclusive pelo WhatsApp, então não resta discussão a respeito disso. A questão da demarcação das terras indígenas, que realmente é preciso rever isso. A Constituição garante que
O índio, ele tem um direito inalienável às suas terras, né? E ninguém também está discutindo isso aqui, pondo isso em dúvida. Mas não é razoável que alguns 1000 índios tenham território do tamanho de um estado da federação e, por coincidência, território esse que é rico, né, em jazidas de diversos tipos de minerais nobres. É muita coincidência. Isso sem falar, como eu já comentei em outros vídeos, o problema também das vendas da Amazônia, terras na Amazônia, que já haviam sido investigadas pela ABIN, inclusive, há alguns anos atrás, né? Muito bem. E por fim, aquela ideia de que ele falou apenas para o seu público. Não, ele não falou para o seu público, ele falou para o mundo todo, né? Eu acho interessante que tem um vídeo do Che Guevara na ONU, no plenário da ONU, assim como esteve o Bolsonaro, quando o Che, você pode pegar isso lá no YouTube, bota lá Che Guevara, ONU, que você vai encontrar esse vídeo, é fácil, onde o Che Guevara diz, né, claramente, ele diz: matamos e continuaremos a matar em nome da revolução. E foi simplesmente aplaudido por todas as pessoas que estavam no plenário, salvo algumas exceções que o vídeo não permite captar. Mas foi aplaudido, com certeza, pela grande maioria das pessoas que estavam ali. E quando o Bolsonaro vai fazer o discurso dele, você vê um silêncio sepulcral, né, no plenário da ONU. Isso sem falar dos alguns olhos arregalados, outras cabeças baixas, né? E alguns até como se estivesse fazendo algo paralelo, escrevendo algo paralelo, alguma anotação talvez, mas todo mundo perplexo exatamente com a sinceridade, a objetividade, né, de um presidente de uma nação que não se deu ao trabalho de usar as narrativas manipuladoras do politicamente correto, né? Muito pelo contrário, foi direto ao assunto, deixou bem claro que o Brasil é um país soberano, que o Brasil não vai aceitar mais invasão do que já foi, e muito pelo contrário. E com certeza o Bolsonaro, ele não só se tornou um marco para a história do Brasil, mas também um marco para a Organização das Nações Unidas. Eu tenho certeza que muita gente ali da ONU está traumatizada, perdeu o sono por alguns dias e nunca mais vai esquecer o discurso do presidente Messias Bolsonaro. Então a minha reflexão é exatamente essa, mostrar que, mais uma vez, tentar mostrar que esta nova ordem mundial, independente das suas crenças, dos seus valores religiosos, se você tem ou não tem, essa nova ordem mundial, na verdade, ela visa se opor ao plano de Deus que está na Bíblia. Por isso que os cristãos são perseguidos, principalmente, inclusive, os cristãos católicos no mundo todo, né? Na China agora, toda hora estão prendendo e matando cristãos, Angola também estão matando um país comunista, estão matando cristãos assim a todo momento, né? Enfim, a perseguição está sendo no mundo todo cada vez mais acirrada, e é exatamente isso, esse é o projeto, né? Eliminar pessoas, controle populacional, mas há alguns alvos específicos, algum interesse, né? Eliminar os pobres de modo geral. O pessoal fala muito de aborto, não sabe que o aborto ele é uma política que visa exatamente eliminar a população pobre, a população que depende do Estado, né? Direito da mulher, essas discussões filosóficas, jurídicas, né? Existe todo um problema de uma crise do bem-estar social, e que se percebeu que do jeito que estava a coisa não podia continuar. Então vamos lá implementar algumas políticas em nome de direitos daqueles grupos, né, agora chamadas minorias, de forma que nós venhamos fazer com que a população não cresça, né, através de uma relação estéril, que a relação homossexual é uma relação estéril, e também para aqueles que estejam por nascer, eles venham ser assassinados antes de nascer. Agora você já está falando também, já ouvi falar também do aborto pós-parto, né? O que virá a ser uma afronta
ao crime de infanticídio, e a coisa vai evoluindo, né? O aborto até 3 meses, o aborto até 6 meses, depois com 9 meses, agora aborto pós-parto, a coisa vai evoluindo. O plano é eliminar o máximo possível de pessoas. Isso se dá através de guerras, através de doenças, através de essas políticas, como eu acabei de descrever, em nome de minorias, né? Com essa bandeira bonita, né, de vamos respeitar as minorias. Todo mundo tem que respeitar todo mundo tem que se respeitar. A Terra é um planeta muito grande, cabe todo mundo, né? Então, agora, outra coisa é o incentivo, né, a certos tipos de comportamento que tem por trás desse incentivo, né, ideologias, projetos muito mais, digamos assim, de afronta, muito mais perversos para o ser humano, de um modo geral, do que o que essas bandeiras bonitinhas do politicamente correto dos movimentos revolucionários tentam passar, tá certo? Então, fica aqui a ideia, né? Então existe um plano satânico ou luciférico, a depender da linha adotada por esses grupos, tem essas duas correntes, né, que está tentando implantar no mundo, né, um projeto anticrístico, né, anticrístico. E por isso, o que eu citei aqui no início do vídeo não é mera coincidência, basta você estudar, pesquisar até a partir dessas ideias que eu lanço aqui dos meus vídeos, você pesquisar, que você vai encontrar muita coisa, inclusive já escrita, publicada, inclusive aqui no Brasil, mas também muita coisa na internet. Então fica aí a dica, pesquise sobre o assunto, procure se informar, exatamente para que você não fique à mercê desse jogo de opiniões, seja da imprensa dita da direita, seja da imprensa dita da esquerda, autores de direita, autores de esquerda. Procure estudar e pesquisar para que você possa ter a sua própria opinião o mais madura possível a respeito dessas coisas. Isso é importante para você, porque todos nós estamos no mesmo barco. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.